é um bom herói? A resposta parece bem óbvia, né? Mas será que as atitudes dele são mesmo a de um verdadeiro herói? Tudo isso não seria mais fácil se ele desse um fim total nos seus inimigos? Eu quero conversar com vocês sobre isso agora. E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic. Bem galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo pra conversar um pouco sobre a personalidade do Sonic. Algumas discussões recentes aconteceram sobre isso e eu queria comentar com vocês. Vocês podem assistir esse vídeo quando quiserem, porque é sobre algo que nunca vai mudar na série Sonic. Então, pra começar com o pé direito, se você se interessou nesse vídeo, dê uma olhada no canal e se inscreva. Eu sempre tô trazendo discussões, teorias e opiniões sobre Sonic. E também não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, beleza? Já fez isso? Então agora podemos começar com o vídeo. Eu imagino que todos vocês já conhecem o Sonic, o protagonista da própria franquia e maior herói de seu mundo. Sonic sempre foi o tipo de personagem positivo e aventureiro. Isso são traços que permanecem nele até hoje e que nunca serão mudados. Mas apesar de sua personalidade e tudo mais, Sonic sempre teve uma caracterização um pouco complicada. Em meados dos anos 2000 até 2009 e 2010, nos jogos, especificamente nos jogos, Sonic tinha uma personalidade animada, divertida, mas também se mantinha sério quando precisava. E sabia quando o momento permitia que ele agisse de uma forma mais descontraída, como ele gosta de fazer. Nos anos seguintes, ainda nos jogos, Sonic passou a ter uma personalidade um pouco mais piadista e provocadora, demonstrando que não importa o quão ruim a situação pareça, ele nunca vai perder seu senso de humor e sua positividade. Apesar de ter tido essa pequena mudança na personalidade do Sonic por esse período, ele não deixou de ser ou agir da forma como sempre fez, e isso nunca se tornou um problema tão grande. Todo mundo sabe também que na época, Sonic tinha a própria revista feita pela Art Comics, e ele teve esses quadrinhos por vários anos, até que tiveram que cancelar devido a alguns problemas internos. E anos depois, começaram a publicar os novos quadrinhos pela IDW. A diferença maior foi que depois da arte, a SEGA tomou algumas providências para que Sonic não fugisse de seu personagem. Então, eles proibiram que o Sonic se comportasse de forma que fugisse do traço de seu personagem. Muitas pessoas não levaram isso tão bem. Eu mesmo critico muito a ideia de que o Sonic não pode chorar, porque eu acho isso super exagerado. Na minha visão, limitar os sentimentos de um personagem não torna ele melhor. E tudo isso cria a ideia de que o Sonic foi feito para ser aquele personagem que jamais se deixa abalar por nada. Independente do que aconteça, ele sempre vai buscar fazer a coisa certa. A IDW chegou na sua edição 50 e eles usaram essa edição para servir de embate entre Sonic e a mais recente personagem inédita, Surge. Surge é uma Tenric que foi criada pelo cientista Starline como um androide. E depois de descobrir que ela foi criada puramente para eliminar o Sonic e que ela não tinha um passado, ela se revoltou contra tudo e todos. E depois que destruir Sonic, ela quer destruir o mundo. Surge foi uma personagem criada para ser mais uma rival do Sonic. Aquele tipo de personagem agitada, badass e revoltada com tudo. Na edição 50, ela joga toda a raiva e revolta dela na cara do Sonic pelo fato dela ter sido produto dele sempre poupar os vilões e a história continuar se repetindo. Ela tem raiva por ele ter esse código moral de não finalizar nenhum inimigo, de não acabar com os vilões e deixar eles cometerem os mesmos erros de novo, e de novo, e de novo, da história sempre se repetindo por consequência de suas ações, e pelo mundo amá-lo por isso. A revolta de Surge é visível e justificável, apesar dela querer que o mundo inteiro sofra por causa das consequências entre o herói e o vilão, ela quer simplesmente dar um fim a esse ciclo sem fim. Em contrapartida, Sonic explica seu ponto de vista e o que exatamente ele faz quando deixa os vilões livres. Sonic é alguém que ama a liberdade, ele ama aventuras, ama ver o mundo afora e aproveitar o momento. Ele se diverte com isso, e ele quer que todos tenham a chance de fazer o mesmo, de ter a liberdade de fazer isso. E você não teria essa oportunidade se ele tirasse isso de você. Ele já lidou com vários inimigos com toda essa história de o mundo errou comigo, então eu vou destruí-lo. Ele já tá acostumado, e ele já lidou com gente o suficiente para saber que existe um caminho melhor. Surge obviamente não concorda e ainda tem raiva de tudo e de todos. E ela diz para ele não ter arrependimentos de dar essa liberdade a ela. E nesse momento foi onde eu pessoalmente fiquei um pouco impressionado. Sonic não só falou, como demonstrou que ele não tem arrependimento nenhum por isso. Ele não se arrepende nem um pouco de dar essa liberdade a ela,
porque ele não vai deixar que ela tire isso de mais ninguém. Ela pode até escolher ser um problema, mas isso quer dizer que ele sempre vai estar ali para lutar contra ela. A luta continua rolando até que Surge acaba ficando pendurada em um precipício. Sonic oferece ajuda, mas bem, ela é orgulhosa demais para aceitar, até que uma grande rocha acaba fazendo ela cair. E vendo o que aconteceu, Sonic conclui seu pensamento dizendo que esse é o problema de dar escolha às pessoas. Você não pode impedi-las de fazer as erradas. Esse capítulo em si foi bem marcante para mim, não exatamente pelas lutas para as outras pessoas, mas porque por alguma razão as pessoas acham que o Sonic foi bem mal caracterizado com isso que ele disse, principalmente por parte dos gringos. E a pior parte era que tinha muita gente desse grupinho que sequer leu a edição ou lê a IDW. É muito revoltante receber coisas tão boas como as edições da IDW, que atualmente são o que melhor caracterizam o Sonic, para depois chegar esse povinho e vir falar do que não entende. Eu não vim fazer esse vídeo por causa dessa polêmica, entre aspas. Foi mais apenas para trazer para vocês o que eu acho desse assunto. Bora lá! Sonic é um personagem que não foi exatamente desenvolvido quanto à sua personalidade ao longo dos anos, é mais uma questão de que ele tem seu modo de ser, de pensar, de agir, e ele tem seus princípios, e tudo isso sempre foi e sempre será igual. Sonic não vai mudar, e ele não precisa. Ao menos pra mim, ele não precisa mudar esse jeito de ser. Ah, mas ele foi caracterizado ruim aqui. Ok, então, pro Sonic ser um personagem super bem caracterizado, ele precisa jogar tudo isso que foi falado pela janela e começar a matar seus inimigos, não é? Bora matar todo mundo, até o Eggman. Aê! Desculpa, pessoal, mas eu acho essas coisas tão absurdas que não tem como tancar. Tipo, falando sério, a IDW é literalmente a mídia que tem melhor caracterizado os personagens em muitos anos. É por isso que eu elogio tanto o Ian Flynn. Ele sabe trabalhar com os personagens muito bem. O único que foge disso um pouco é o Shadow, que isso acaba nem sendo culpa do Ian Flynn no fim das contas. Inclusive eu fiz um vídeo falando e focando totalmente no Shadow da IDW. Se vocês quiserem conferir, o link tá aparecendo aí no card. Mas voltando ao assunto, a IDW é a mídia que mais tem tratado bem os personagens. Eu li essa edição 50, e eu adorei tudo. Sonic sempre foi assim. Ele sempre é do tipo que vê o lado melhor das coisas, e nas outras pessoas. Sonic teve a chance de dar um ponto final no Eggman quando ele tinha perdido a memória. Ele estava vulnerável. Ele se questionou se era certo culpar um homem que não lembrava de seus atos ruins no passado. E independente da resposta, por mais difícil que tenha sido, ele escolheu o caminho da paz. Ele deu uma chance do Eggman de viver uma boa vida sem causar mais mal a ninguém. Mesmo sabendo de tudo que ele já havia feito no passado, Sonic perdoou ele naquele momento. E não só isso, como também temos vários outros momentos como esse dentro da IDW. Depois da luta com o Metal Sonic, Eggman não estava presente, e por causa disso, Sonic ainda assim permitiu que Tails fizesse os reparos que ele podia no robô, apesar que pediu para ele desarmar ele. E quando ele soltou o Metal Sonic, ele disse que ele podia ser livre de verdade. Ele literalmente deu a chance pro Metal Sonic ser livre. Ele literalmente pediu para reconstruir o Metal Sonic para depois libertar ele. Ele sempre tentou escolher o caminho da liberdade. E podemos até ver um momento onde ele fica pistolaço com o Metal Sonic durante a saga do Metal Virus. Justamente porque ele voltou pro Eggman mesmo depois da trégua que o Sonic pediu. Aí vocês pensam, naquele momento ele se arrependeu. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Sabem por quê? Apesar de tudo isso que o Sonic passou na saga do Metal Virus, muitos dos personagens criticaram ele por ter deixado o Eggman vivo, e ele se sentiu culpado. Mas mesmo após isso tudo, durante a mini-saga dos Deadly Six, a saga Z-Hunter, Sonic acabou com todos eles e ia mandar eles de volta para Lost Hex. Mas daí, o Zavok disse que se ele os poupasse, ele voltaria e causaria problemas ainda maiores. E dá pra ver que o Sonic ficou relutante nesse momento, porque ele já tinha passado por isso dentro da própria IDW. Mas no final, ele não voltou atrás na sua decisão. Ele não sacrificaria seus princípios por isso. Se ele quisesse causar mais problemas, Sonic o impediria como sempre fez. Vocês conseguem entender isso? Eu poderia falar de muitas outras coisas envolvendo o Sonic, mas esses são exemplos claros de que mesmo que ele tenha motivos para dar um fim nos vilões, principalmente o Eggman, ele não vai fazer isso. Sonic tem princípios, tem um código moral. Ele não é um justiceiro. Ele não liga pra justiça. Ele só se importa com o certo e o errado. Qualquer um poderia achar que seria 100% justo o Sonic acabar com qualquer vilão, que ele estaria fazendo justiça daquela forma. Mas, pensando nisso,
Me responde aí, isso seria a coisa certa a se fazer? É certo tirar a vida de alguém? Tipo, gente, eu sei que estamos falando só de personagens aqui, mas isso é uma coisa básica da vida. Sonic não é burro, ele sabe as consequências de suas escolhas. Mesmo se ele não tivesse passado por isso, ele ainda saberia disso. É como ele mesmo disse, ele já fez paz com inimigos o bastante para saber que existe um caminho melhor. Ele tem fé, tem esperança, e ele nunca vai escolher algo diferente disso. E vocês sabem o porquê? Na verdade, é bem mais simples do que vocês pensam. É porque ele é um herói. Independente de como seja, ele sempre vai lutar para trazer a paz ao mundo. E não importa o mal que apareça, ele sempre vai se superar e vencer no final. Isso pode até parecer papo de protagonismo. Não que não seja, mas isso também serve como um tipo de código moral. Se você é um herói, você vai lutar por aquilo que é certo acima de tudo. E nunca vai desistir. É isso que faz um herói. Sonic ele jamais optaria por acabar com alguém sabendo que existe um caminho melhor para aquele alguém. Então, se resta alguma dúvida para vocês, sim, Sonic é sim um bom herói. Mas, e aí galera? O que vocês acharam disso tudo? Concordam comigo? Discordam? Tipo, assim, honestamente galera, eu acho um pouco exagerado o Sonic matar pra valer os inimigos dele. Não tô falando de inimigos como Dark Gaia ou coisa assim que causam problemas bem maiores. Mas enfim, se vocês concordam ou não, deixa aí nos comentários e se inscrevam se querem receber mais vídeos sobre tudo relacionado a Sonic, beleza? Deixem seu like também se vocês curtiram o vídeo. Ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo galera, valeu, falou e fui!